Olá! Hoje vamos falar sobre a região norte do Brasil. Antes de entrarmos nos detalhes, vamos conhecê-la melhor. Em termos de território e extensão, a região norte do Brasil é a maior do país, ocupando cerca de 45% da sua área total. Ela é composta por 7 estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. A região norte apresenta a menor densidade demográfica do Brasil, com aproximadamente 4,7 habitantes, devido à sua vasta extensão territorial e grandes áreas florestais. A população da região está estimada em cerca de 17 milhões de habitantes, representando aproximadamente 8% da população brasileira. A região norte faz fronteira com 7 países na América do Sul: Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A maior parte da floresta amazônica, considerada a maior floresta tropical do mundo, está localizada na região norte, especialmente no estado do Amazonas. A floresta é de extrema importância, pois abriga grande parte da biodiversidade do planeta, influencia o clima global e desempenha um papel crucial na sustentabilidade ambiental. Devido à grande extensão de área florestal, a região norte também abriga uma rica diversidade de povos indígenas. Algumas das etnias que podem ser listadas como, por exemplo, estão os Yanomami, Ticuna, Macuxi, Yunicuim, entre outros grupos. Esses povos mantêm culturas, línguas e tradições próprias, mas enfrentam desafios como a pressão de atividades econômicas, desmatamento e conflitos por minérios da região. Agora, com mais detalhes sobre a região norte, vamos falar sobre os tipos de relevo. A formação geológica do norte é bastante variada, incluindo planícies, planaltos e depressões, com destaque para as planícies, que ocupam grande parte do território. Um dos principais exemplos é a planície amazônica, que se estende ao longo do rio Amazonas. Esta planície é formada por sedimentos trazidos pelos rios ao longo dos milhares de anos. Ela possui grande importância científica e ambiental devido à sua biodiversidade e aos diferentes ecossistemas que abriga. Por estar localizada em área de clima equatorial, apresenta temperaturas elevadas durante todo o ano, com média aproximadamente de 27 graus, além de altos índices de umidade. Dentro das planícies existem áreas chamadas várzeas, que são terrenos mais baixos e férteis. Essas áreas são frequentemente inundadas durante períodos de cheia dos rios, o que influencia diretamente a vegetação e o modo de vida das populações ribeirinhas. Além das planícies, a região norte também apresenta áreas de planalto. Destaca-se o Planalto das Guianas, localizado ao norte da região, onde estão algumas das maiores altitudes do Brasil. Nesse planalto encontra-se o Pico da Neblina, o ponto mais alto do país, com quase 3.000 metros de altitude. As altitudes na região norte variam, em geral, de cerca de 200 metros nas áreas mais baixas até quase 3.000 metros nas áreas mais elevadas. O clima na região norte é equatorial, com altas temperaturas, muita umidade, chuvas abundantes e pouca variação ao longo do ano. A média supera 25 centímetros, com altos índices de chuvas, umidade e gerando calor intenso. Destaca-se os rios voadores, que transportam umidade para outras regiões, e os períodos de cheia vazantes e os rios que impactam a população. A vegetação é formada principalmente pela floresta amazônica, com mata de terra firme, vazia e igapó. Floresta possui camadas, extrato emergente do céu, subbosque, o que favorece a biodiversidade. Além disso, a Amazônia é essencial para o equilíbrio ambiental, pois regula e absorve o dióxido de carbono e participa do ciclo da água. Outro tema muito importante é a hidrografia da região norte. Nessa região está localizada a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, que cobre grande parte do território do norte e corresponde a aproximadamente 61% do território brasileiro. Essa bacia se estende por vários estados da região, incluindo Amazonas, Pará e Amapá, além de abranger outros países da América do Sul. Os principais rios da região norte incluem o rio Amazonas, considerado o maior rio do mundo em volume de água e o segundo maior em extensão. Ele é essencial para o transporte de mercadorias e para a locomoção das comunidades ribeirinhas. O rio Amazonas possui cerca de 6.992 km de comprimento e apresenta uma vazão média aproximada de 210.000 metros cúbicos por segundo, sendo responsável por despejar enorme quantidade de água no Oceano Atlântico. Outro rio de grande importância é o Rio Negro, um dos principais afluentes do Amazonas, conhecido por suas águas escuras devido à grande quantidade de matéria orgânica dissolvida. Ele é fundamental para o abastecimento de água e para o equilíbrio ambiental da região. O Solimões também é um importante afluente que corresponde a um trecho do rio antes do encontro do Rio Negro, contribuindo significativamente para o volume total do Amazonas. Já o Rio Madeira é o maior afluente do Amazonas em volume de água, desempenhando papel essencial no transporte, na economia e na
geração de energia por meio de usinas hidrelétricas. Além deles, destaca-se o rio Xingu, que atravessa a região amazônica e deságua no rio Amazonas, sendo fundamental para a biodiversidade e para o sustento de comunidades ribeirinhas e indígenas. O transporte fluvial da região norte é extremamente importante, pois muitos locais não possuem fácil acesso por estradas. Dessa forma, os rios funcionam como verdadeiras estradas naturais, garantindo o deslocamento de pessoas, alimentos e produtos. As comunidades ribeirinhas, especialmente as margens do rio Amazonas e Madeira, possuem um modo de vida diretamente ligado aos cursos d'água. Elas vivem em pequenas comunidades, muitas vezes em casas de madeira construídas sobre palafinas, adaptadas às cheias dos rios. A economia dessas comunidades é baseada principalmente na pesca, na agricultura, no extrativismo vegetal e na produção de artesanato. A região norte, especialmente a floresta amazônica, possui uma das maiores biodiversidades do planeta, com mais de 3.000 espécies de peixes, cerca de 1.300 aves, 430 mamíferos, 348 répteis e 400 anfíbios, além de milhões de invertebrados. Esse bioma concentra cerca de 20% da fauna mundial. Em relação à flora, entre 14 e 16 mil espécies de plantas com sementes, podendo chegar até 4.000 plantas vasculares. Entre as espécies mais conhecidas estão a onça-pintada, ameaçada pelo desmatamento e perda de habitat, e o boto cor-de-rosa, que sofre com caça ilegal e poluição dos rios. As araras também se destacam, mas enfrentam riscos devido ao tráfico de animais e à destruição ambiental. Já a sucuri verde e a vitória régia não estão entre as mais ameaçadas. Outros animais, como o peixe-boi amazônico, a área-aranha, o gavião real e o macaco-aranha, também sofrem com a ação humana. Além disso, a biodiversidade amazônica é muito importante para a ciência, a medicina e o meio ambiente, contribuindo para pesquisas, produção de medicamentos e equilíbrio ambiental global. A região norte do Brasil apresenta fontes, contrastes e preservação ambiental e degradação da floresta amazônica. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, foi registrada uma queda de 11,8% no desmatamento, marcando o terceiro ano consecutivo de redução. Mesmo assim, o total desmatamento chegou a 5.796 km². Apesar da diminuição, os números continuam preocupantes, pois em 2024 foram registrados níveis de recorde de degradação, principalmente em razão das secas extremas e das queimadas. Os estados mais afetados foram o Pará, com maior pressão sobre terras indígenas, seguidos pelo Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. As secas extremas e o calor intenso facilitaram a propagação do fogo. Muitas queimadas ilegais ocorreram de forma descontrolada, destruindo grandes áreas das florestas. Como consequência, diversos animais perderam seu habitat natural, comprometendo a biodiversidade da região. Além dos impactos ambientais, os povos indígenas também foram prejudicados. No Amazonas, 8 das 10 terras indígenas registraram desmatamento. O Pará foi o estado com maior pressão sobre esses territórios, enquanto Rondônia registrou 2 casos. Por outro lado, ainda existem áreas preservadas que demonstram a importância da conservação ambiental, como o Parque Nacional da Amazônia e o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Essas áreas protegidas mostram que, apesar dos desafios enfrentados pela região, ainda há esforços significativos para preservar as florestas amazônicas. Cultura. A cultura da região é extremamente diversa, marcada principalmente pela forte presença de povos indígenas e pela grande variedade linguística. Estima-se que existem cerca de 300 línguas indígenas no Brasil, muitas delas concentradas na Amazônia. Entre os principais troncos linguísticos estão o Tupi, o Macrogé, Aruqui, Carabi e Pano. Os povos indígenas mantêm uma profunda conexão com as florestas. Suas atividades envolvem o manejo sustentável dos recursos naturais, alimentação baseada na pesca, caça, agricultura, além de tradições orais, rituais, medicina tradicional e formas próprias de habitação. A demarcação de terras indígenas é fundamental para garantir seus direitos constitucionais e permanência em seus territórios. As comunidades da região norte mantêm uma cultura fortemente ligada à natureza. As populações ribeirinhas vivem em palafitas, às margens dos rios, e dependem da pesca artesanal, da agricultura familiar e do escravismo, além de utilizar embarcações como principalmente transporte. Entre as manifestações culturais, destaca-se o Festival Folclórico de Paratins, com a disputa entre o caprichoso e o garantido, que são os bois, além de danças típicas como o carimbó, marabaixo e marujada. A culinária regional também é marcante, com alimentos como peixes amazônicos, tacatá e açaí, que formam a base da alimentação local. A Amazônia possui uma grande influência no mundo por sua influência no clima. A floresta atua no transporte de umidade por meio dos rios voadores, levando vapor de água para outras regiões do Brasil, da América do Sul, regulando as chuvas e ajudando a manter o equilíbrio climático. Além disso, absorve o dióxido de carbono e reduz o efeito estufa e contribui para a produção de oxigênio, sendo essencial para o clima global.
No entanto, o desmatamento agrava o aquecimento global, pois reduz a absorção de dióxido de carbono e libera o carbono na atmosfera durante as queimadas. Outro impacto é a perda de biodiversidade, que coloca muitas espécies em risco e compromete o equilíbrio ecológico. A Amazônia também é fundamental para o desenvolvimento sustentável, que já possui nas plantas com propriedades medicinais e sustenta atividades com a bioeconomia beneficiando comunidades ribeirinhas. Além disso, a bacia amazônica é essencial para o abastecimento de água, transporte e de manutenção da vida. Em resumo, a região do Norte é a maior região que abriga grande parte da floresta amazônica, destacando pela biodiversidade e abundância de rios e influenciando o clima. Apesar dos desafios como o desmatamento e queimadas, mantém rica e diversidade cultural. As áreas preservadas sendo fundamental para buscar equilíbrio entre desenvolvimento e a preservação para garantir o futuro das próximas gerações.